O produto iônico dos ácidos e bases é chamado de Ki. Pode ser chamado também de Ka, de K ácido, ou Kb, de K básico. Também é submetido a todos os conceitos do equilíbrio químico. As velocidades se igualam. É um sistema fechado que só acontece dentro da água. Tanto a ionização de ácidos como a dissociação de bases. Claro que se eu estiver falando de um ácido forte e de uma base forte, a reação não é reversível. Mas para ácidos e bases médios e fracos, o equilíbrio é atingido. E a partir do momento em que a velocidade direta e inversa é igualada, a concentração da espécie que não ionizou e dos íons é constante. A espécie que não sofreu dissociação iônica, no caso básico. A concentração da espécie que não sofreu dissociação iônica e dos íons formados vai virar constante na hora em que a velocidade direta e inversa se tornarem iguais. São sistemas reversíveis e fechados. Vão entrar em equilíbrio químico. O equilíbrio químico chama produto iônico da espécie. Essas constantes de equilíbrio serão calculadas do mesmo jeito que Kc. Concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente no equilíbrio. No caso de poliácidos, que são diácidos, triácidos, aí um ácido, sempre a primeira ionização é que vai ser a relevante. Tá vendo? Na primeira ionização perde um H+, e você vai calcular o K como sendo o produto do hidrogênio sulfato vezes a concentração de H+, sobre a concentração de H2SO4 nesse primeiro equilíbrio alcançado. Isso vai ser K1. Depois, no segundo equilíbrio, o hidrogênio sulfato perde o último H+, e vira sulfato. E você pode calcular também o novo equilíbrio como K2. Acontece que o K1 é muito maior que o K2 e por isso considera-se sempre o K da primeira ionização. Caso semelhante acontece com as bases, com as polibases. Aqui uma tribase que perde um OH-, depois perde o outro, depois perde o outro. Quando você calcula essas três constantes de ionização, você vê que K1 é muito superior aos outros e por isso ele é o relevante, certo? Em poliácidos e polibases, a primeira ionização é a relevante. Mas quando a gente fala da ionização de ácidos ou dissociação de bases médias e fracas, a gente também pode usar uma outra fórmula para calcular o K. Aliás, na maioria das vezes a gente usa essa outra fórmula que vem da lei de diluição de Ostwald. O que eu explicar aqui sobre um ácido vale exatamente igual para uma base. Um ácido médio ou fraco entra em situação de equilíbrio e vai ter um determinado K a uma determinada temperatura, uma constante de ácido. Muito bem, inicialmente eu tenho uma concentração molar do ácido e nada de íons, porque é no tempo zero ainda não ionizou nada. Mas uma parte dessa concentração vai ionizar. Quando uma parte aqui, αm, ionizar, alfa, o grau de ionização do ácido fraco ou médio, vezes a concentração molar, essa parte vai ionizar. E como a relação estequiométrica vai ser sempre de 1 para 1 para 1, porque a primeira ionização é a relevante, quando um αm de reagente reage, forma um αm de cátion e um αm de ânion. Muito bem, até chegar ao equilíbrio. O equilíbrio vai chegar na concentração onde a concentração inicial menos o que ionizou até o equilíbrio é alfa menos αm. Já de H+, a concentração no equilíbrio vai ser αm, porque não tinha nada, formou um αm, ficou um αm no equilíbrio. Mesma coisa para o ânion do ácido. Muito bem, agora eu coloco essas concentrações de equilíbrio na fórmula de Ki. αm vezes αm sobre
M menos alfa M. Quando eu coloco, eu chego nessa fórmula, porque dá para cortar, colocar o fator comum de molaridade embaixo, cortar com M quadrado de cima, e essa fórmula vira a constante de ionização calculada à base de concentração molar e grau de ionização do ácido ou grau de dissociação da base. Para ácidos e bases fracas, o alfa é menos que 0,05, então desconsidera-se o denominador, e se for fraca o ácido ou a base, você pode usar Ki como sendo m alfa quadrado. Então, as fórmulas que a gente utiliza para cálculo de Ka e Kb são essas: concentração de H mais igual a alfa M, concentração de OH menos alfa M. Eu posso usar a fórmula convencional, Ki é igual a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, que eu não coloquei aí, mas é. Ou a constante pode ser calculada quando for constante de ácido e base, como m alfa quadrado sobre 1 menos alfa. Lembrando que se for fraco, fica Ki igual a m alfa quadrado. Por fim, também tem o produto de solubilidade. Quando forma um corpo de fundo, existe um equilíbrio. Não é que parou de dissolver, o equilíbrio é dinâmico. Acontece que dentro da água, a velocidade que está dissolvendo se tornou igual à velocidade que está cristalizando. Isso é um equilíbrio químico sólido dissolvido. E ele é submetido a todos os conceitos de equilíbrio químico. Só que na fórmula de K, que é o produto da solubilidade, o KPS, não vai entrar a substância sólida. Aqui eu coloquei um composto iônico, formando cátion e ânion quando cai na água. O produto de solubilidade, que é a constante da solubilidade, ela vai ser igual ao produto sobre reagente, só que o reagente é sólido, não entra na expressão de K. Então vai ficar a concentração do cátion elevado ao seu coeficiente X, concentração do ânion elevado ao seu coeficiente Y. Por exemplo, aqui você tem o equilíbrio sólido-líquido do corpo de fundo que formou e do pouco que dissolveu do carbonato de alumínio. O carbonato de alumínio, quando cai em água, vai dissociar em 2Al3+, e 3CO3-2. E o produto de solubilidade vai ser igual ao produto das concentrações dos produtos no equilíbrio. Então, o cátion elevado ao quadrado vezes o ânion elevado ao cubo. Aqui não é o ao quadrado, aqui é ao cubo, por causa desse 3 aqui. Estava errado. É isso.